Oi, oi, pessoal. Aqui é a Carol Daimon, do canal Aura Rosa. Venho trazendo mais uma leitura enriquecedora, trazendo aí movimentos para nossa expansão da consciência. Eu estou trabalhando agora, estamos juntos no livro História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell, e eu já trouxe a introdução desse livro. Se você gosta de ciências ocultas, magia, bruxaria, metafísica, física quântica, esse é o seu lugar. Puxa a cadeira, pega a sua xícara de chá ou de café e vamos juntos embarcar nessa leitura através da nossa consciência para acessar um conhecimento mais profundo. Esse livro é um livro que trabalha muito história, né? A história da bruxaria. Então ele vai retratar fatos históricos, mas ele traz também ali um conhecimento muito profundo sobre a bruxaria, feitiçaria, e a gente precisa ter o conhecimento, né? Saber o que veio antes de toda essa história, de todo o contexto, do que a gente hoje vivencia na arte, na magia, na bruxaria. Pessoal, antes de dar início à leitura, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, deixar aqui um comentário, a compartilhar com pessoas que se interessam por esses temas também. Os livros, às vezes, eles variam um pouquinho o conteúdo, mas é sempre voltado para esse assunto que trabalha com misticismo, esoterismo, né? Que traz para a gente aí um conhecimento bem bacana. Então vamos juntos dar início à nossa leitura. Então a introdução ela pincelou bastante assim o que vai ser mostrado no livro. Trouxe os dois comentários, tanto do Jeffrey quanto do Brooks Alexander. E agora a gente entra aqui, é que o livro foi escrito pelo Jeffrey, né, a primeira vez, e agora nessa versão teve uma participação de Brooks Alexander, ele trouxe bastante conteúdo para o livro, inovou, né, todo aquele assunto, aquele tema, e agora a gente dá início ao capítulo 1, na parte 1 do livro. Bom, primeiro capítulo, feitiçaria. A feitiçaria ocorre em quase todas as sociedades do mundo. É também o mais antigo e mais profundo elemento no conceito histórico da bruxaria europeia, a qual se formou a partir da religião pagã do folclore, da heresia cristã e da teologia. Tal como acontece com todas as formas de magia, a feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmo é um todo e de que, portanto, existem ligações ocultas entre todos os fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio de seu conhecimento e poder, controlar ou pelo menos influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que deseja. Intimamente relacionada com a feitiçaria está a adivinhação, a determinação de fatos ou predição de eventos futuros na base dos vínculos secretos entre seres humanos. Por um lado, e ervas, pedras, astros, o fígado de um cordeiro ou as pegadas de um chacal por outro. Embora a adivinhação esteja próxima da feitiçaria, distingo as duas com o propósito de descrever as origens da bruxaria europeia. Na Europa, os adivinhos e augures, enveredaram por uma tradição que os situou muito perto da alta magia, enquanto a bruxaria adotou um rumo diferente. A feitiçaria mais simples consiste no desempenho mecânico de uma ação física a fim de produzir uma outra, atar um nó numa corda e colocá-lo debaixo de uma cama, para causar impotência, consumar relações sexuais num campo lavrado para aumentar a colheita, espetar alfinetes numa imagem para causar dor ou grandes danos. O significado de uma dada ação varia entre sociedades. Espetar alfinetes na imagem de uma divindade, por exemplo, pode ter o objetivo de não causar dano a alguém, mas, pelo contrário, de liberar o poder da deidade. A feitiçaria mais complexa vai além dos meios mecânicos e invoca a ajuda dos espíritos. Se fosse causado algum dano a um membro da tribo Lugbara, em Uganda, ele iria ao santuário de seus ancestrais mortos e solicitar-lhes ajuda. Os espíritos sairiam e puniriam o culpado. A distinção entre essa feitiçaria invocatória e a religião é por vezes imprecisa, mas em suas linhas gerais o feiticeiro tenta mais compelir os poderes em vez de implorar-lhes,
a que façam o que lhes foi solicitado. Então, até aqui, o que está falando? A feitiçaria, ela é como ela vem pronta, ela é mecânica, ela não envolve ali um, um desenvolvimento natural. Ela já vem pronta, você já sabe que espetar a agulha, o alfinete em uma coisa, em determinada coisa, isso é para fazer mal a alguém, ou espetar uma deidade é para trazer, liberar os poderes. Ela já vem uma magia, ela já é algo que vem como tipo uma receita. Essa a feitiçaria invocatória e a religião, ela traz aqui, né, a distinção em suas linhas gerais. O feiticeiro tenta mais compelir os poderes em vez de implorar, que na religião vai ali pedir, né, aos santos, a gente pede, a gente implora, a gente chora, a gente se coloca numa posição de hierárquica bem abaixo de uma deidade, por exemplo. E na feitiçaria a gente se coloca, a gente sente esse poder como se fosse, né, a bruxa, como se ela fosse a própria deidade, né, na hora que libera os poderes. Os processos de pensamento da feitiçaria não são analíticos, mas intuitivos. Podem derivar, por exemplo, das observações individuais de incidentes cruciais. Um incidente crucial é uma experiência com grande carga emocional. Num estado de ira, uma pessoa que deseja que seu pai morra e golpeia uma almofada em imitação de um golpe desferido contra ele. No dia seguinte, essa pessoa sabe que seu pai morreu de súbito. Mesmo numa sociedade materialista, qualquer pessoa sentir-se-á provavelmente culpada, e se admitir a existência de um universo de conexões ocultas, a culpa será, por certo, mais intensa, pois poderá acreditar que a sua ação causou realmente a morte. Eventos cruciais que uma metodologia empírica ignora, porque não podem ser repetidos exatamente nas mesmas condições e empiricamente verificados, podem ser considerados significativos numa visão mágica do mundo. As crenças da feitiçaria também podem decorrer do pensamento inconsciente, expresso em sonhos e visões. Em sonhos, um ser, uma pessoa, transforma-se e funde-se numa outra, e muitos outros eventos estranhos ocorrem. Nas sociedades onde os sonhos são levados a sério e as distinções entre sonhos e realidade física são vagas, os sonhos e as visões têm um grande poder de persuasão. Na maioria das sociedades, conjuntos detalhados de crenças no tocante à feitiçaria são transmitidos por tradição e tornam-se parte dos sistemas sociais e psicológicos dos indivíduos. Esses indivíduos passarão então a aceitar com muito mais facilidade os incidentes cruciais e os sonhos como confirmação das tradições. Vínculos ocultos para o observador empírico ou analítico. Meu cachorro está aqui girando, correndo atrás do rabo. Vínculos ocultos para o observador empírico ou analítico podem parecer perfeitamente óbvios para o pensador intuitivo. Com frequência, a feitiçaria tem uma função integral na sociedade. Em algumas sociedades, está intimamente relacionada com a religião. Um sacerdote ou sacerdotisa numa religião pública pode realizar atos rituais para produzir chuva, amadurecer o seara, obter a paz ou assegurar o êxito na caça ou a vitória na guerra. Na medida em que esses atos forem públicos e realizados com intuito social, a feitiçaria pode ser uma dama de companhia da religião. Contudo, quando são realizados privadamente, em benefício não da sociedade, mas de indivíduos, os atos do feiticeiro são considerados antissociais e não formam parte da religião. Em alguns cultos, o voodoo, por exemplo, ou a macumba no Brasil, as distinções não são claras, mas usualmente as sociedades distinguem legalmente entre feitiçaria pública, religiosa e feitiçaria privada, aprovando a primeira e colocando a segunda fora da lei. Os efeitos da feitiçaria podem ser reais para aqueles que nela acreditam. Há voluntários de países tecnologicamente avançados que servem em sociedades onde a feitiçaria é levada a sério. É feita com frequência uma pergunta: um homem na sua aldeia é subitamente atacado de cãibras. Quem você chama? O médico ou o xamã? A resposta apropriada é que chame ambos. A causa da dor pode ser puramente física, mas se o homem acredita estar enfeitiçado, seu medo pode produzir ou aumentar a dor. A feitiçaria no mundo. Aí aqui tem algumas imagens
Aqui tem uma imagem de madeira congolesa com alfinetes espetados, né? Que é o voodoo, né? Essa aqui é a do voodoo. A linha divisória entre magia e religião é por vezes tênue. Os alfinetes podem ser enfiados numa imagem para causar dor ou, como no presente caso, para libertar o poder da deidade. Aí tem essa imagem aqui provavelmente de um deus. E aqui a gente vai falar da feitiçaria no mundo. Então vamos lá. São essas as características gerais da feitiçaria. Seus detalhes variam de sociedade para sociedade. Uma das primeiras investigações antropológicas minuciosas da feitiçaria foi empreendida por E. Evans Pritchard, que estudou os Azandes do Sudão Meridional. Os Azande distinguiam três variedades de magia. A primeira era a magia boa, benevolente, a qual incluía a consulta de oráculos e adivinhos, o uso de amuletos para proteção contra feitiços, ritos para obter a fertilidade das colheitas e até a Bagbuduma, a magia homicida, desde que limitada à vingança por alguém a quem mataram um parente. A boa magia era usada para se fazer justiça, tal como era entendida pela sociedade Azande. E Bagbuduma tornava-se ineficaz quando empregada para fins injustos. A feitiçaria, por outro lado, era injusta. A feitiçaria era o uso da magia, em especial a magia que usa objetos materiais, para infligir danos a quem se odiava sem razões justas. A feitiçaria era uma forma de agressão injusta decorrente de ciúme, inveja, cobiça, avidez ou outros desejos humanos desprezíveis. A feitiçaria utilizava a magia numa forma antissocial e era condenada pela sociedade azante. Evans Pritchard chamou bruxaria a terceira variedade de magia. Essa bruxaria era um poder interior herdado por um homem de seu pai e por uma mulher de sua mãe. A origem desse poder, ou mangu, existia fisicamente dentro do estômago do bruxo ou da bruxa, ou estava preso ao seu fígado como um inchaço oval e escuro no qual poderiam ser encontrados vários objetos pequenos, ou então como uma bola redonda e peluda com dentes. Os bruxos, ou mais apropriadamente os feiticeiros, Azande, celebravam reuniões em que se banqueteavam e praticavam juntos a magia maléfica. Faziam um ungento especial que esfregavam na pele a fim de se tornarem invisíveis. Vagavam de noite ou em espírito ou em seus próprios corpos. Com frequência, supunha-se que o bruxo ficava de noite deitado na cama com sua esposa, ao passo que seu espírito se soltava e ia juntar-se ao de outros bruxos para comerem as almas das vítimas. Por vezes, os bruxos atacavam a vítima fisicamente, arrancando-lhes pedaços de carnes para devorá-los em suas reuniões secretas. Quem quer que tivesse uma doença demorada e debilitante era suscetível de ser vítima do bruxo. Os gatos bruxos tinham relações sexuais com mulheres. Os poderes dos bruxos Azande eram enormes. Se uma praga ataca a colheita de amendoim, foi bruxaria. Se o mato é batido em vão em busca de caça, foi bruxaria. Se as mulheres esvaziam laboriosamente a água de um poço e conseguem apenas uns míseros peixinhos, foi bruxaria. Se uma pessoa está mal-humorada e trata seu marido com indiferença, foi bruxaria. Se um príncipe se mostra frio e distante com seu súdito, foi bruxaria. Se um rito mágico não teve êxito, foi bruxaria. De fato, se um insucesso ou um infortúnio qualquer se abater sobre qualquer pessoa, a qualquer hora, em relação a qualquer das múltiplas atividades de sua vida, pode ser atribuído à bruxaria. Isso aqui é algo que resquícios a gente vê, né? Muitas vezes a gente, às vezes tem medo de, por exemplo, começam a acontecer coisas estranhas em casa. A gente não olha direto para o que aquilo pode estar dizendo, né? Por exemplo, objetos quebrando. A gente pode logo pensar, né? Foi praga, foi maldição, foi alguma coisa. A gente não olha para a nossa responsabilidade no processo. Então, a gente tem muitos esses resquícios aqui cultural de que tudo que acontece pode ser algo vindo de uma bruxaria, de uma feitiçaria, de algo ruim, né? Que as pessoas podem ter desejado. E os alecrins dourados, né? Nunca são sempre os bonzinhos, os que são os pobres atacados, né? E a gente aqui contém ironia esse comentário, tá, gente? Então, continuando. Os Azande empregavam adivinhos
empregaram adivinhos e xamãs para protegê-los dos bruxos e curá-los dos efeitos de bruxarias. Os Bechuana de Botsuana distinguem entre os feiticeiros diurnos que praticam a feitiçaria de forma irregular e apenas em ocasiões específicas, usualmente contra pagamento, e os mais aterradores bruxos noturnos, que se fazem acompanhar de seus familiares na forma de animais, usualmente corujas. Os bruxos noturnos são universalmente malignos e praticam seus bruxedos e feitiços à torto e à direito. De um modo geral, pensa-se que são predominantemente mulheres velhas. Os Bassuto, uma tribo Bantô da África do Sul, também distinguiam entre dois grupos de feiticeiros, um dos quais consistia principalmente em mulheres que voavam de noite, montadas em galhos ou em moscas, reuniam-se em assembleias e dançavam completamente nuas. Em outras sociedades, os feiticeiros são acusados de canibalismo, incesto, ninfomania e outras atividades ofensivas para a sociedade. A variação em feitiçaria entre diferentes sociedades é natural. O que surpreende é o grau de semelhança. A semelhança entre muitas crenças africanas em bruxas e as da Europa histórica é pronunciada. As bruxarias africana e europeia incluem as seguintes características: é geralmente praticada por mulheres, quase sempre idosas. As bruxas reúnem-se em assembleias noturnas, deixando para trás seus corpos ou mudando de formato a fim de poderem voar para lugares de reunião. A bruxa suga o sangue das vítimas ou devora-lhe os órgãos, fazendo com que elas definhem até morrer. As bruxas comem crianças ou causam-lhe, de algum outro modo, a morte, levando, às vezes, sua carne para a assembleia. Cavalgam em vassouras ou outros objetos, voam nuas, usam ungüentos para mudar de forma, executam danças de roda, possuem espíritos familiares e praticam orgias. É claro, presume-se que nenhum grupo de feiticeiros é capaz de fazer todas essas coisas, mas todas essas crenças podem ser encontradas. Aí aqui tem a imagem de um curandeiro Azande no final da década de 1920, que foi fotografado por esse antropólogo que fez esse estudo aqui, que é o Evans Pritchard. E aí aqui a frase continua. Então, é claro, presume-se que nenhum grupo de feiticeiros é capaz de fazer todas essas coisas, né, que diz aqui, mas todas essas crenças podem ser encontradas tanto na Europa quanto na África. No total, pelo menos 50 diferentes motivos da bruxaria europeia podem ser encontrados em outras sociedades. A semelhança universal das crenças na feitiçaria constitui um dos mais curiosos e importantes dilemas no estudo da bruxaria. Quando nos deparamos, há séculos e continentes de distância, com a mesma ideia de uma bruxa noturna seduzindo homens e matando crianças, ou de uma feiticeira cavalgando em uma vassoura pelos ares, não temos o direito de rejeitar ou de desprezar a questão de como tais semelhanças surgiram. As possíveis explicações das semelhanças incluem coincidência, número 1, difusão cultural, número 2, herança arquetípica estrutural, número 3, e a 4, existência de uma antiga e coerente religião universal de bruxaria. O volume de provas, numa tão ampla variedade de culturas e geografias, através dos milênios, torna a coincidência virtualmente impossível. Por um outro lado, postular uma religião universal de bruxaria ignora as enormes dessemelhanças que também existem entre sociedades e o fato de não existirem provas sobre quaisquer conexões explícitas. A explicação baseada numa herança arquetípica ou estrutural é uma opção admissível. É certo que a estrutura do cérebro humano é determinada por padrões genéticos e há grandes probabilidades de que as estruturas mentais também sejam, portanto, geneticamente inerentes. Podem existir, pois, semelhanças universais da estrutura mental derivadas do pool genético humano comum. É possível, embora esteja longe de ser demonstrado, que tais estruturas mentais semelhantes produzam arquétipos ou respostas semelhantes para ideias análogas. Argumentam os junguianos, por exemplo, que todo o mundo responde à noção do velho sábio, o indivíduo benévolo e afável mais idoso, que aí está para guiar-nos. A imagem desse velho sábio varia de cultura para cultura. Gandalf, de Tolkien, em O Senhor dos Anéis, dificilmente impressionaria alguém em Botsuana,
mas o arquétipo subjacente é universal. Entretanto, as semelhanças universais nas crenças da feitiçaria excedem as que essas teorias foram capazes de predizer. A difusão cultural, o intercâmbio de ideias entre sociedades, é parte da resposta sem dúvida. Mas o número e o detalhe das semelhanças através de abismos de tempo e geografia é algo assombroso. O quebra-cabeças permanece por resolver. O problema tem numerosas implicações diretas para a interpretação da bruxaria europeia. Muitos historiadores recentes explicam a bruxaria unicamente como uma modalidade de heresia cristã ou como uma invenção dos escolásticos e inquisidores, rejeitando como destituídas de importância suas semelhanças com a feitiçaria de outras culturas. Isso acarretou numa descrição exagerada dos elementos cristãos e um isolamento inadequado do fenômeno. Por outro lado, os antropólogos têm sido propensos a subestimar os elementos cristãos. A verdade situa-se a meio caminho. A feitiçaria, similar à que existe em escala mundial, é o mais antigo e mais básico elemento na bruxaria europeia histórica, mas outros elementos transformaram gradualmente a feitiçaria europeia em bruxaria diabólica. Antropólogos e historiadores contribuíram imensamente para o esclarecimento da história social da feitiçaria. Na África, a feitiçaria é mais comumente praticada por mulheres do que por homens, mas os xamãs, ou curandeiros, são, na grande maioria dos casos, homens. As acusações de feitiçaria surgem, de um modo geral, em situações de tensão no seio de famílias ou grupos, sobretudo em períodos turbulentos e instáveis. As acusações circulam frequentemente entre as esposas e famílias poligâmicas e entre sogras e noras. As acusações são formuladas indistintamente contra velhos e jovens, mas as pessoas mais idosas têm mais probabilidade de ser visadas. Talvez pela idade e a doença se tornarem insociáveis, talvez simplesmente porque são débeis, pensam eles, né? Uma acusação comum é que uma pessoa idosa prolongou sua vida devorando os corpos ou almas de crianças. Muitas crenças, né, gente? Muito, muitas crendices e muitas lendas, né? Uma coisa muito em torno de algo vai se criando histórias ali, situações que realmente se tornam as crendices. Alguém que seja notariamente estranho ou insociável está sujeito a tais acusações. O minucioso estudo de Salem, por Boyer e Nissenbaum, enfatizou a importância da geografia e da política religiosa locais como influências decisivas sobre o padrão de acusações de bruxaria. As diferenças culturais na determinação dos padrões de acusação foram observadas por antropólogos. Entre os Nyakyusua, vou ler isso aqui direito, Nyakyusa da Tanzânia Meridional, a feitiçaria é praticada por ambos os sexos. São principalmente acusados de comer os órgãos internos de vizinhos adormecidos e de secar o leite do gado. Por outro lado, os Pondo, na província sul-africana de Cabo, só têm bruxas, cujo crime mais comum é terem relações sexuais com espíritos familiares. A razão evidente para a diferença é que os Nyakyusa são sexualmente estáveis, mas inseguros do ponto de vista nutricional, pelo que invejam o alimento de seus vizinhos e atribuem a nutrição deles à comida ilícita, ao passo que os Pondo, que são sexualmente mais inseguros, manifestam seus temores mais intensamente em termos de sexo do que de alimento. Assim como a expressão da bruxaria pode mudar de sociedade para sociedade, dependendo de sua função, também essa função pode mudar com o tempo no seio de uma sociedade. Os Bakwiri de Camarões Ocidental, por exemplo, tinham um temor profundo da feitiçaria no período anterior à década de 1950, atormentados pela ambivalência sobre riqueza e pobreza, por um sentimento de culpa coletiva acerca do declínio de seu poder e status pelo medo de que a sua baixa fertilidade viesse a causar seu desaparecimento, eles foram dominados por ciúmes que se traduziram no medo da feitiçaria. Na década de 50, seu status econômico melhorou de forma notável em consequência de uma produção recorde
de um de seus principais cultivos, a banana, e o período de prosperidade acarretou primeiro o expurgo dos suspeitos de feitiçaria e depois, concluída a catarse, um declínio nas acusações e na crença em feitiçaria, de um modo geral. Na década de 60, quando os Baqueri sofreram um retrocesso econômico, ocorreu um ressurgimento do medo e das acusações. Xamãs, curandeiros e curandeiros, os xamãs do México e do Sudoeste, não é curandeiros, mas é curandeiros, e do Sudoeste dos Estados Unidos, cuja tarefa consiste em controlar e frustrar os feitiços, fazem parte do padrão de crenças sobre a feitiçaria. O chefe tribal, o cacique da aldeia ou outras autoridades estão investidos da responsabilidade de proteger seu povo dos efeitos dos feitiços. Uma casta particular de bruxos, a que os antropólogos chamam oráculos, é consultada a fim de identificar e frustrar os feitiços maléficos. Os Nyoro, da região oeste de Uganda, consultam homens que eles acreditam estar possuídos pelo espírito, chamados Membandwa, e revelam assuntos secretos como seus porta-vozes. Também pode ser consultado um adivinho. Este não fala com a voz do espírito, mas interpreta a resposta que se presume ter sido dada pelo comportamento dos objetos mecânicos que ele usa. Uma mensagem pode ser lida no percurso dos planetas ou nas pegadas de animais. Danças e outros rituais, como os dos dançarinos de Nagdogboyá, dos Nup, podem servir para identificar e expulsar espíritos e feiticeiros maléficos. Os dançarinos Nadako e Jiboyá envergam enormes disfarces cilíndricos e identificam os feiticeiros acenando para eles com a cabeça encoberta por essas fantasmagóricas formas. Em outros cultos, os xamãs identificam os feiticeiros numa fileira de aldeões, olhando para eles no espelho e usando em seguida seus enormes poderes sociais para extrair confissões daqueles que foram selecionados. Tais atividades de purificação da comunidade contra os efeitos maléficos da bruxaria podem propagar-se consideravelmente em épocas de tensão, quando comunidades inteiras sentem a necessidade de proteção contra a feitiçaria. Cultos completos, como os Nagdagboyá, podem surgir em tais épocas. Esses cultos, praticando um ritual relativamente simples, cujo intuito é descobrir e neutralizar o poder de feiticeiros maléficos, carecem de estrutura formal, organização e doutrina. Cruzam com facilidade fronteiras étnicas e adaptam-se a tradições de diferentes povos. Aqui tem uma imagem, que é a máscara de um bruxo proveniente da região do rio Sankuru, que é representando um poder espiritual que é invocado durante as campanhas periódicas de caça às bruxas no Songe, ao sul da República Democrática do Congo, que é o antigo Zaire. Então, é uma imagem, né, dessa máscara de bruxo, e aqui a gente tem também uma imagem de dançarinos voodoos no Haiti, que estão se preparando para o transe. No voodoo, os elementos do cristianismo, do paganismo e da magia, eles se uniram para criar uma religião única. Então, não é o voodoo aquele boneco, o voodoo uma religião. E eles estão ali dançando, né, que a dança ela vai te trazendo, ela vai te inserindo ali num transe, e você consegue acessar uma camada de consciência exterior ao que você tem, que você muda, né? Você altera a consciência. Vamos continuar? Eu vou prosseguir aqui mais um pouquinho, tá? Na África Central e na América Central, antropólogos concluíram que as comunidades que são pequenas e nas quais a estrutura social é compacta mostram-se particularmente propensas a alimentar crenças feiticeiras porque se sentem cercadas e ameaçadas. Seus temores aumentam sempre que as relações internas são confusas ou quando a sociedade se encontra sob fortíssima pressão externa. É por isso que, em algumas sociedades, as acusações de feitiçaria recrudesceram, pelo menos temporariamente, durante o período do colonialismo europeu. Em comunidades maiores, ou onde as associações sociais são mais livres e escapam com mais facilidade a vínculos indesejáveis, como nas sociedades nômades, as crenças em feitiçaria são menos comuns. As crenças variam em intensidade, espécie e função para os padrões sociais. Quando os padrões sociais, vou reler essa frase. As crenças variam em intensidade, espécie e função
quando os padrões sociais variam, mas os antropólogos foram incapazes de correlacionar tipos específicos de crenças com tipos especiais de padrões sociais. Muito trabalho investigativo resta ainda fazer nesse campo. Com todas as suas variações, existe uma crença geral e uma prática universal de feitiçaria. Ela fala as necessidades humanas de justiça, proteção e vingança num mundo que, com excessiva frequência, parece fora do nosso controle. Algumas semelhanças entre bruxaria europeia e a feitiçaria não europeia resultam da exportação de ideias europeias por meio do colonialismo. O voodoo é um exemplo. Começou como uma religião levada para o Haiti por escravizados trazidos da costa do Benin, e, sob a influência do cristianismo e de outras ideias europeias, converteu-se em uma religião sincrética que combinou não só os diferentes cultos africanos, mas também certas crenças do folclore europeu. Em resumo, é uma espécie de conglomeração de elementos de todas as espécies, dominada por tradições africanas. Essa religião é praticada por 90% do povo haitiano. Ao mesmo tempo, essas pessoas consideram-se católicas. Então ela traz, né, ela é muito associada ao catolicismo lá nessa região. A base da religião é o culto de Loa, deuses ou espíritos. A Igreja Católica atacou assiduamente o voodoo, equiparando, equiparando os Loa a demônios. Mas as pessoas resistiram a tais identificações, e como disse um camponês haitiano, um antropólogo inquisitivo, para servir aos Loa você tem de ser católico. Os voduístas fazem uma distinção entre o culto dos Loa, que é uma religião, e a prática de magia. Toda magia é considerada das trevas, podendo ser trabalhada mecanicamente ou com a ajuda dos Loa, que podem, assim, ser usados para fins maléficos. Mas é também aos Loa que as pessoas devem dirigir-se para obter proteção contra a magia maléfica. Então como é que chama? Paradigma, não, então, é o cachorro mordendo o próprio rabo, né? É difícil distinguir orações consagradas aos Loas e invocações mágicas dos Loas. A feitiçaria voodoo, uma mistura de ideias europeias e africanas, inclui palavras mágicas, conjuros, usos de imagens, precipitação de chuva e culto aos mortos. Uma das crenças mais peculiares é o conceito de zumbis, os mortos-vivos, cadáveres que são exumados e a quem os feiticeiros fazem caminhar e cumprir suas ordens. A feitiçaria voodoo também contém certo número de elementos provavelmente derivados da Europa. Os feiticeiros podem matar crianças em suas reuniões rituais ou então capturá-las à noite em seus lares e sugar-lhes o sangue. Os feiticeiros esfregam o corpo com um ungento que lhes remove a pele, pelo que, pelo que podem voar pelos ares. As estrelas cadentes são, na realidade, feiticeiros voando. Os feiticeiros podem metamorfosear-se em lobos, porcos, cavalos ou gatos pretos. Essa mistura de elementos europeus e africanos é um exemplo avançado de sincretismo encontrado em outras sociedades colonizadas por europeus. É difícil distinguir os elementos nativos dos importados. Por exemplo, a crença na mudança de forma era tão comum na Europa quanto no resto do mundo, embora a ênfase dada aos lobos e gatos pretos no Haiti sugira forte influência europeia. Os antropólogos descreveram como experiências reais durante práticas do culto. Podem ter reforçado a crença na licantrópia. Durante a noite, fogueiras gigantescas eram acesas no descampado, mulheres nuas executavam danças abomináveis em torno das fogueiras, contorcendo seus corpos em formas assustadoras. Um outro observador europeu viu um sacerdote voodoo possuído pelo espírito do imperador haitiano Dessalines. Ele era o próprio homem. Viu o rosto feroz, a fanática expressão da compostura e todo o corpo moldado numa atitude vingativa. Tais poderes de imitação inconsciente explicam a força da crença universal na mudança de formas corporais. Fica tão, a mente ela fica tão preparada para ver aquilo que ela está já dentro, né, que você acaba enxergando ali formas que talvez sejam só esse contorcionismo, né? Vou prosseguir mais um pouquinho, pessoal. A gente está faltando aqui algumas páginas para finalizar, mas como tem muita gravura, eu acredito que
não vai demorar tanto, tá? Vamos ver como é que vai caminhar aqui. Então, vamos lá. Embora a feitiçaria em tempos antigos, embora a feitiçaria europeia influenciasse a feitiçaria em modernas sociedades não europeias, estas demonstraram exercer muito pouca influência sobre o desenvolvimento da bruxaria no continente europeu. Mas as antigas civilizações do Oriente Próximo, Grécia e Roma, também tinham crenças semelhantes, e dessas civilizações derivavam muitas das ideias que se baseou na a bruxaria europeia. Por toda parte se registrava certa interpenetração da feitiçaria com a demonologia. As características atribuídas a um demônio também podiam ser atribuídas a uma bruxa. Por exemplo, a devoradora megera Lilith era um espírito, mas suas características foram transferidas na Idade Média para a bruxa diabólica. Os sumérios e babilônios inventaram uma elaborada demonologia. Acreditavam estar o mundo repleto de espíritos que eram, em sua grande maioria, hostis. Cada pessoa tinha um espírito tutelar para proteger-lhe de inimigos demoníacos. Entre os mais terríveis demônios sumérios estavam Ardat-Lili ou Lilitu, prima da grego-romana Lâmia, e o protótipo de Lilith hebraica. Lilith era um espírito feminino. Era frígida e estéril, dotada de asas e mãos e pés com ganas. Acolitada por corujas e leões, movia-se velozmente durante a noite, soltando uivos estarrecedores e seduzindo os homens adormecidos ou bebendo-lhes o sangue. Um outro demônio do sexo feminino, Labartu, saía com uma serpente em cada mão e atacava crianças e suas mães ou amas. Contra semelhantes poderes era necessária toda espécie de magia, incluindo amuletos, palavras mágicas e exorcismos, mas sobretudo a proteção da divindade tutelar, pois o homem que não tem um Deus quando caminha na rua, o demônio envolve-o como um traje. A visão de mundo do Egito Antigo era menos aterradora. Deuses e espíritos faziam todos parte de um só cosmos vivo e nenhuma distinção era feita entre natural e sobrenatural. O feiticeiro usava sua sabedoria e conhecimentos de amuletos, conjuros, fórmulas mágicas e figuras para submeter os poderes cósmicos aos seus intentos e aos de seus clientes. Como todos os espíritos pertenciam ao todo cósmico, nenhum deles era maléfico, mas o feiticeiro era capaz de alterar os poderes espirituais, de modo a causar danos aos seus adversários, assim como a obter ele próprios benefícios. As duas fontes mais influentes do pensamento europeu foram, em geral, a grego-romana clássica e a hebraica. Os gregos criaram a filosofia e um refinado sistema de magia. A forma suprema de magia na Grécia era a teurgia, literalmente trabalhar coisas pertinentes aos deuses. Uma alta teurgia mágica e benevolente estava próxima da religião. Um grau inferior de magia, mageia, estava muito mais próximo da feitiçaria. Originalmente, o Magus era um astrólogo do Irã, ou então um grego seguidor da tradição de magia superior dos persas. Mas em fins do século V a.C., os Magoi já tinham adquirido a reputação de praticar feitiçaria maléfica e até fraudulenta. Daí que vem o charlatanismo, né? Platão via-os como uma ameaça à sociedade. Os Magoi eram indivíduos que se diziam possuidores de conhecimentos técnicos e poderes para ajudar seus clientes a prejudicar seus inimigos, mediante a realização de certos ritos ou fornecimento de determinadas fórmulas. Inferiores aos Magoi eram os Goetes, praticantes de uma variedade rudimentar e despretensiosa de magia, gritadores de palavras mágicas, misturadores de poções e tecedores de feitiços. Os praticantes de Goetia, deve ser o Goetia, né? Goetia, tinham uma larga reputação de charlatanismo. As autoridades romanas eram geralmente intolerantes em relação a todas as variedades de feitiçaria. A prática de feitiçaria, em oposição aos ritos públicos aprovados, ligados à religião oficial, era considerada uma ameaça à sociedade. Os imperadores, sempre apavorados com a possibilidade de conspirações e atentados contra suas vidas, temiam a feitiçaria como a menos identificável e, portanto, a mais perigosa de todas as ameaças. A repressão era indiscriminadamente implacável.
Um jovem surpreendido nos banhos públicos, tocando primeiro os ladrilhos de mármore e depois o peito enquanto repetia as 7 vogais gregas, um ritual prescrito contra distúrbios gástricos, foi detido, torturado e executado. A tradição inexorável do direito romano foi um dos alicerces em que assentou a perseguição medieval da bruxaria. A imagem da feiticeira na literatura clássica é quase uniformemente tenebrosa. Circe, a sedutora, Medeia, a assassina, Dípsias, de Ovídio, Oenoteia, de Apuleio e especialmente Canídia e Sagana, de Horácio, aquelas que com seus rostos lívidos e hediondos, descalças, cabelos desgrenhados e roupas andrógenas, reuniam-se de noite em um lugar ermo para escavar o solo com seus dedos em forma de garras, esquartejar um cordeiro preto, comer-lhe a carne e invocar deuses infernais. Essa tradição literária da feitiçaria perversa serviu facilmente de base para a ulterior imagem cristã da bruxa. Então aqui vem essa estrutura, né? Como que foi, como começou essa depois essa caça às bruxas, né? O pensamento grego-romano também iniciou a estreita vinculação da feitiçaria com a demonologia, que se tornou a característica dominante da bruxaria europeia. Acreditavam os gregos que todas as variedades de feitiçaria faziam seus trabalhos depois de consultarem daimones. O grego daimon, do qual deriva a nossa palavra demônio, foi usado por Homero quase como sinônimo de Theos, Deus. Depois de Homero, a palavra passou a significar um ser espiritual inferior a um deus. No tempo de Sócrates, um daimon podia ser bom ou mau, e o próprio Sócrates declarava ter um daimon que lhe segredava bons conselhos ao ouvido. Mas quando Xenócrates, o discípulo de Platão, dividiu o mundo espiritual entre deuses e demônios, transferiu as qualidades sombrias dos deuses para os demônios, que daí em diante foram considerados entidades malignas. Portanto, a consulta a demônios praticada pelas feitiçarias ficou estreitamente ligada aos poderes das trevas. Outros elementos da religião grego-romana contribuíram também para a formação da imagem da bruxa. As lâmias, espíritos que, como Lilitu, erravam pelo mundo seduzindo homens e matando crianças, e as harpias, mulheres aladas que percorriam o mundo impelidas pelo vento e perpetravam as maiores torpezas e emprestaram suas características à bruxa humana. Os festivais de Dionísio tornaram-se o modelo para os ritos supostamente praticados pelas bruxas medievais. Os ritos dionísicos tinham lugar à noite, frequentemente numa caverna ou gruta, locais relacionados com a fertilidade e com os poderes do mundo inferior. Seus participantes eram usualmente mulheres lideradas por um sacerdote. A procissão empunhava archotes e uma imagem fálica, e conduzia um bode preto ou a sua imagem. O bode, símbolo da fertilidade, representava Dionísio, que era geralmente retratado com pelos e chifres. O rito concluía com libações de vinho, danças estáticas e sacrifícios de animais. O sacrifício humano, muito explorado na literatura, talvez não tenha realmente chegado aos tempos históricos. As acusações de orgia contra as dionisíacas também são exageradas, mas parece que no período helênico as práticas orgíacas se propagaram e os ritos de Cibele e da Magna Mater foram caracterizados por danças estáticas e frenesi sexual. A versão romana dos ritos Dionísio, as bacanalha, né, que vem de bacanal, tornaram-se tão notória por sua licenciosidade que suas celebrações foram ordenadas legais pelo Senado. Aí aqui tem uma imagem, são 3 bruxas mudando de forma, elas vão se transformando parece num cavalo, num galo, uma ave, e elas voam para um sabá. É uma xilografura do final do século XV. A crença na mudança de forma, ou a licantrópia, estava associada à bruxaria na Europa e acreditava-se que as bruxas, com a ajuda do diabo, adotavam formas de animais. E isso passava mesmo, né, na cabeça das pessoas. Aí aqui tem uma placa de terracota que representa Lilitu, que é o espírito feminino maligno dos sumérios e protótipo da Lilith hebraica,
A Lilitu voava à noite, às vezes acompanhada por corujas e leões, como tem aqui, duas corujas, ela em cima de um leão, os pés dela parecem patas de galinha. Zeus. E ela copulava com homens adormecidos e assassinava crianças e recém-nascidos. Essas características foram posteriormente transferidas para a bruxa medieval no início do segundo milênio antes de Cristo. Em 186 a.C., a descrição dos bacanais pelo historiador Tito Livio tornou-se parte importante da tradição literária da bruxaria europeia. Dizia-se que homens e mulheres reuniam-se de noite e celebravam ritos à luz de archotes, incluindo banquetes orgíacos, libações desenfreadas e sexo. É difícil dizer até que ponto tudo isso é verdadeiro. Acusações análogas eram feitas contra qualquer grupo percebido como uma sociedade secreta. Não só grupos religiosos, como os dionisíacos, mas também grupos políticos clandestinos, como o de Catilina e seus conspiradores, foram frequentemente acusados de orgia e canibalismo. A feitiçaria hebraica, predominantemente derivada dos cananeus e babilônicos, exercia grande influência embora indireta, sobre a bruxaria europeia. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, para o latim e para as línguas modernas, o significado das palavras hebraicas sofreu transformações. Por vezes, as traduções promoveram perseguições. O caso mais importante nesse sentido está em Êxodo 22:18, que no original hebraico ordena que seja dada morte a Cachap. O Cachap era um mago, adivinho ou feiticeiro, mas em nada se assemelhava a diabolista. Na Vulgata Latina, o hebraico foi traduzido, porém, como maléficos non patieris vivieri. Não permitirás que os maléficos vivam. Na época em que foi feita a tradução da Vulgata, o próprio termo maléficos ainda era vago. Podia significar qualquer espécie de criminoso, embora fosse aplicado com frequência aos feiticeiros malévolos. Quando se intensificou a caça às bruxas na Europa, maléfica passou a ser o termo específico para denotar uma bruxa diabólica, e o texto foi usado como prova e justificação para a execução de bruxas. E não foi esse o fim da transformação. Os tradutores da Bíblia do rei Jaime, em 1611, usaram a palavra inglesa wizard como conotação de um mágico ou feiticeiro para traduzir a maioria das referências a feiticeiros hebreus. Mas Jaime I, que autorizou a nova tradução, tinha manifestado a sua violenta abominação pelas bruxas em seu livro De Demonolatri. Para o rei, a bruxa era membro de um culto diabólico e fizeram um pacto com Satã. Queria ele que as bruxas fossem exterminadas, e os tradutores régios traduziram deliberadamente Cachap como bruxa, a fim de fornecer claras sanções bíblicas para a execução das acusadas de bruxaria. A bruxa de Endor, a quem o rei Salomão consultava, era originalmente uma Balató, senhora do talismã. Em latim, era uma mulierem habentem pitonem, mulher possuidora do espírito oracular. Mas, na versão do rei Jaime, ela também aparece como uma sinistra bruxa. Assim, a feitiçaria hebraica foi transformada para se ajustar aos preconceitos da demonologia cristã. Feitiçaria e religião. Agora começa aqui. Agora vem coisas, né, para a gente pensar. A feitiçaria hebraica estava muito longe do satanismo, mas a religião hebraica foi influente na criação do conceito de diabo. A maior parte das religiões do mundo era e é monista, postulando um princípio divino que é bom e mal. Os deuses eram manifestações desse princípio uno, de modo que também eles eram moralmente ambivalentes. Então existia ali, né, as religiões do mundo, elas eram monistas, era uma religião única, um Deus único, e elas postulavam um princípio que era bom ou mal, né? Os deuses eram manifestações desse princípio uno, do monismo, né? Surgiam os deuses, de modo que também eles eram moralmente ambivalentes. Então, os deuses, eles eram humanos, né? Talvez a melhor ilustração dessa ambivalência seja a figura do deus mexicano Quetzalcóatl, que é vida e morte, amor e destruição. A
primeira grande ruptura no monismo ocorreu por volta de 600 a.C., com os ensinamentos de Zaratustra no Irã. Sua revelação que o mal não é, de maneira alguma, uma manifestação do divino, e de que, pelo contrário, procede de uma fonte totalmente diferente, está na raiz do dualismo religioso, que postula a existência de dois princípios, um de bondade e luz, outro de maldade e trevas. O masdeísmo, a religião derivada do pensamento de Zaratustra, teve enorme influência sobre o pensamento grego e hebraico, e por meio deles, sobre o cristianismo. Aí aqui tem uma imagem, parece um vaso, que acredito que seja do Egito, que fala do festival de Dionísio, sátiros com Dionísio e uma mênade, ânfora do pintor de Amasis, século VI a.C. Os ritos orgíacos de Dionísio, que apareceram em Roma como bacanais, foram um protótipo do sabá das bruxas. A gente já está finalizando, agora está mesmo. As religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, continuam professando uma ou outra forma de monismo. As ocidentais, por sua vez, são religiões monoteístas, modificadas pelo dualismo. O espectro das religiões ocidentais vai desde o dualismo extremo do masdeísmo, passando pelo gnosticismo, maniqueísmo, judaísmo e cristianismo até o islamismo, em que o dualismo é bastante atenuado. Todas as religiões, ainda que diferentes entre si, postulam um Deus inteiramente bom e onipotente, mas que, paradoxalmente, tolera o mal, que é uma força ou pelo menos um vazio em oposição ao Deus bom, ou uma limitação dele. O problema do mal foi sempre o mais difícil problema da teologia judaico-cristã. Como se explica que Deus possa ser todo-poderoso e toda bondade e, no entanto, tenha criado um mundo onde são abundantes o câncer, a fome e a tortura? Uma resposta é que o mal é, pelo menos em parte, causado por um espírito maligno de grande poder. Os hebreus chamaram esse espírito Satã, o destruidor. Satã foi traduzido para o grego como diabolos, de onde provieram o latim diabolus, o inglês devil. Acho que é devil que fala, né? O francês diable e o nosso diabo. No Antigo Testamento, a figura de Satã só se manifestou de forma gradual e imprecisa, mas depois, no período do Apocalipse e da literatura apócrifa, 200 anos antes de Cristo, recebeu uma definição clara. O judaísmo permaneceu monoteísta, pelo que Satã nunca pôde converter-se num princípio totalmente independente, como ocorrera com sua contraparte no masdeísmo. Mas o poder que o judaísmo apocalíptico lhe atribuiu era considerável. O Senhor e o diabo eram percebidos em oposição ética e cósmica. Cada um tinha seu próprio reino. O do Senhor era o reino da luz, o de Satã das trevas. O plano do diabo era tentar Israel para que se afaste de Javé, e consegue certo êxito, mas no fim do mundo, Israel se arrependerá e o Messias porá término ao reino do diabo. Nesse meio tempo, o diabo lidera uma legião de anjos caídos e espíritos maléficos que percorrem o mundo procurando arruinar e destruir as almas. Essa concepção de mundo transforma o conceito de feitiçaria. Em sua forma mais simples, a feitiçaria era puramente mecânica. Então, mecânica, né? Receita de bolo. Estava ligada à invocação dos espíritos, aos quais eram definidos como hostis à humanidade. Agora são definidos como hostis a Deus. O judaísmo apocalíptico percebeu os espíritos como demônios malignos coligados sob o comando do diabo, o princípio do mal. Resultou dessa crença que um feiticeiro que invoca espíritos está convocando os servos de Satã para que colaborem com ele em seus desígnios. O cristianismo tornou esse argumento hermético. Os espíritos bons, como os anjos e os santos, não podiam ser compelidos, argumentaram os cristãos. A eles só é admissível suplicar. Os únicos espíritos que podiam ser compelidos eram os maléficos. O feiticeiro subjugava e forçava os espíritos. Aí aqui tem duas imagens. Eu vou terminar a leitura. Então, o feiticeiro subjugava e forçava os espíritos. Portanto, os espíritos assim convocados eram malignos. Além disso, o poder do diabo é tão esmagador que quem tenta imprudentemente controlar seus servos ver-se-á, pelo contrário, controlado por eles.
O feiticeiro torna-se servo dos demônios e um súdito de Satã. Assim tinham sido inteiramente preparadas as bases para a transformação da feitiçaria em bruxaria. Depois do período apocalíptico, o papel de Satã no judaísmo declinou, porquanto os rabinos que dominaram o judaísmo, a partir do século I, prestaram-lhe pouca atenção. Mas o cristianismo foi fundado em pleno período apocalíptico e, por conseguinte, o Novo Testamento e o pensamento cristão subsequente atribuíram a Satã um papel considerável. A função do diabo no Novo Testamento é um princípio antagônico para o Cristo. A mensagem central do Novo Testamento é que o Cristo nos salva, e é do poder do diabo que ele nos salva. A oposição entre o Senhor e o diabo é violenta e profunda, e quem se colocar no caminho do Salvador ou tentar frustrar os seus planos de salvação é explícita e implicitamente um servo de Satã. O diabo tem sob o seu comando toda oposição natural e sobrenatural ao Senhor, incluindo demônios, infiéis, hereges e feiticeiros. Os cristãos primitivos tinham particular aversão pelos feiticeiros. Ao pretenderem que os milagres realizados pelo Cristo fossem prova evidente de sua missão divina, os cristãos foram obrigados a atacar as reivindicações de prodígios idênticos realizados por feiticeiros, reputando-as como espúrias. Seus próprios inimigos, como pagãos celsos, refutaram o cristianismo, afirmando que o Cristo não passava de mais um feiticeiro. Assim, os cristãos perceberam a feitiçaria como um insulto e uma ameaça. A atitude cristã em relação aos feiticeiros ficou clara a partir dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Barnabé visitaram a cidade de Pafos, aí encontraram um certo feiticeiro, um falso profeta, chamado Bar-Jesus, ou Elimas, que procurou afastar os apóstolos da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, assim o repreendeu asperamente. Filho do diabo, cheio de falsidade e malícia, inimigo de toda justiça, quando é que vais parar de torcer os caminhos do Senhor que são retos? Eis que a mão do Senhor vai cair agora sobre ti. Ficarás cego, e por algum tempo não verás mais o sol. Atos 13, 6, 11. Simão, o Magus, cuja conversão e batismo foram registrados em Atos 8, 9, 13, tornou-se na tradição cristã ulterior um dos protótipos do feiticeiro diabólico. A postura do cristianismo era clara. Por um lado, havia os seguidores do bem e da luz, do outro, os adeptos do mal e das trevas, entre os quais se destacavam os feiticeiros. A feitiçaria percorrera um longo caminho desde as suas origens na magia simples e mecânica. Então, aqui, esse é o nosso primeiro capítulo, da primeira parte, né? Bem denso, trazendo bastante informação e muita coisa para a gente digerir. Eu vou agora repassar e grifar algumas coisas aqui, e no próximo capítulo a gente volta a falar um pouquinho sobre algumas coisas que tem a minha percepção pessoal. Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora, nessa leitura transformadora, a história da bruxaria. Próximo capítulo 2, estamos juntas. Gente, não é a história, tá? É história da bruxaria. Um grande beijo, eu sou Carol Diamond, uma alegria estar com você compartilhando mais conhecimento. Até o próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.